Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre a história do atletismo. O atletismo ele vem desde os primórdios da civilização. Naturalmente o homem corria, o homem andava, lançava, saltava. Então, com o passar dos anos, esses movimentos foram sistematizados e transformados nas provas que existem hoje. O atletismo é a forma mais antiga e mais organizada de competição, estando presente nos Jogos Olímpicos desde o período da Antiguidade a.C. Faremos então um resgate histórico do atletismo, passando pelos 3 períodos dos Jogos Olímpicos, que é a Era da Antiguidade, da Idade Média e da Era Moderna. Então vamos começar pelos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Esses jogos eles eram realizados na Grécia e começaram em 776 anos antes de Cristo. Mais especificamente, os gregos realizavam esses jogos na cidade de Olímpia, daí que vem o nome Olimpíada, e naquela época a única prova que tinha eram as corridas. Antigamente, eles realizavam esses jogos como se tratando de eventos religiosos que homenageassem aos deuses, principalmente Zeus. E também tinha uma cultura de culto ao corpo, culto ao belo e à eugenia. Por isso valorizava-se o mais rápido, o mais forte, o mais alto. E naquela época somente os homens que participavam. Com a ocupação do Império Romano, esses Jogos Olímpicos eles foram se tornando cruéis e sanguinários. Então o imperador Teodósio aboliu os jogos. Teodósio ele era um cristão ortodoxo e ele abolia todas essas práticas e defendia a ferro e fogo qualquer evento que estivesse relacionado a alguma atividade não cristã. Então, depois de mais de 1000 anos desses jogos, depois que eles foram abolidos, que eles foram encerrados, o atletismo ele passou a ser menos praticado. Entramos agora na Idade Média, já depois de Cristo. Resumidamente, aqui é o momento que os educadores introduzem o esporte nas escolas inglesas. E neste mesmo período, há uma padronização da regulamentação do atletismo e as pessoas passam a incentivar o esporte educacional dentro das escolas públicas. Então nós vamos agora para a Era Moderna. Depois de muitos anos então, os Jogos Olímpicos voltaram com força na Era Moderna. Por influência do Barão de Coubertin, esses Jogos Olímpicos voltaram a ser realizados e a primeira edição foi em 1896, em Atenas, na Grécia. Porém, alguns anos antes disso, já haviam relatos de práticas na Inglaterra. Naquele momento, a intenção era unir os povos através do esporte. E a participação das mulheres, ela se deu a partir do ano de 1928. Depois de passar por esses períodos históricos, agora eu vou falar sobre o atletismo no Brasil. O atletismo no Brasil ele surgiu em 1910. E de primeiro, quem era responsável aqui no Brasil era a Confederação Brasileira de Desporto. Somente em 1977 é que foi criada a Confederação Brasileira de Atletismo, no Rio de Janeiro. Mas hoje ela se localiza em Manaus, a sede é em Manaus. O Brasil ele demorou um pouco a ser reconhecido no cenário mundial. A nível mundial, a responsável hoje pelo atletismo é a IAAF, que é a Associação Internacional das Confederações de Atletismo, que a sigla é IAAF, que em inglês é International Association of Athletics Federations. E no Brasil, a responsável é a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT. Então a CBAT ela traduz o que vem da IAAF.